E bom, aproveitando aqui essa aula sobre condutores, né, eu queria explorar aqui com vocês, antes de encerrar essa aula, né, mais uma construção especificamente, né, sobre uma propriedade específica dos condutores, que eu não vou falar aqui agora no momento, eu vou fazer a construção com vocês, porque a construção só leva em conta as coisas que a gente falou ao longo dessa aula, certo? A aplicação das leis da eletrostática em condutores. E eu queria fazer essa construção aqui porque o resultado final é um resultado bem conhecido, né, de todos os estudantes, né, pelo menos que prestaram vestibular e tudo, né, porque é um resultado que a gente vê no ensino médio, né, um resultado qualitativo do eletromagnetismo bem importante. Então, enfim, né, como a construção é bem na linha de tudo que a gente fez até agora nessa aula de condutores, né, eu queria aproveitar aqui para poder comentar esse último aspecto, né, essa última característica aqui antes de encerrar a aula. Ok? Então, bom, né, a respeito dos condutores, o que eu queria comentar agora é o que acontece quando a gente coloca em contato dois condutores. E a partir disso, como é que a gente consegue explorar as propriedades desse contato? Pois bem, aqui eu vou fazer de um jeito bem específico, certo? Não vai ser uma construção super rigorosa, quantitativa, não, vai ser uma construção, nesse primeiro momento aqui, né, quando eu vou falar disso aqui, vai ser uma situação específica que serve como um tijolinho para a propriedade que a gente vai querer descrever daqui a pouco. A ideia é o seguinte, né, imagina que a gente tem duas esferas condutoras, ok? Duas esferas condutoras com tamanhos diferentes, ok? Então imagina que uma das esferas condutoras tem um certo tamanho, e a outra esfera tem um tamanho um pouquinho menor, ok? Então, o raio dessa grandona, ele vale, por exemplo, R1, e o raio dessa grandona daqui vale R2, ok? E a ideia é o seguinte, imagina que esses caras aqui estejam carregados, ok? Então, imagina que, por exemplo, essa esfera daqui, ela tem uma carga Q1, e essa outra esfera daqui, ela vai ter uma carga Q2. E a ideia aqui é o seguinte, o que vai acontecer depois que eu chegar e unir essas duas esferas, okay? Levando em conta que essas esferas são condutoras e que esse fio que eu estou colocando ele também é condutor, eu acho que todo mundo deve ter, né, como óbvio, que a partir do momento que eu ligo essas duas esferas, alguma carga vai se movimentar de uma esfera para outra, ok? Então, sei lá, uma parte dessa carga Q1 vai para a carga Q2, ou uma parte da Q2 vai para Q1, enfim, não interessa, mas vai ter algum trânsito de carga de uma esfera para outra e, em algum momento, esse trânsito de cargas vai parar. Vai chegar um momento em que vai alcançar uma certa estabilidade, certo? O sistema vai entrar em equilíbrio, vai voltar a ficar estático. E depois desse momento, né, as cargas Q1 e Q2 elas vão se movimentar, elas vão se modificar, né, de forma que depois dessa movimentação a esfera, né, R1 vai ficar com uma certa carga que eu vou chamar de Q maiúsculo 1, e depois, né, dessa movimentação de cargas, depois que estabilizar novamente, esse cara daqui vai ficar com uma carga Qzão 2, ok? Eu acho que isso aqui não deve ser surpresa para ninguém. Mas aí a questão aqui que eu queria comentar com vocês é a seguinte, né, que vai ajudar a gente a construir o efeito, né, que nós estamos visando aqui, né, pelo menos que eu estou visando para apresentar para vocês, é o seguinte, como é que a gente sabe quais vão ser as cargas novas aqui, ok? A partir do momento que eu ligo essas duas esferas e que elas passam a fazer parte de um sistema só, como é que essas cargas Q1 e Q2 vão se relacionar? Né? Quem vai ficar com mais carga? Elas vão ficar com as mesmas cargas? Como é que vai ser a proporção, né, da distribuição de cargas a partir do momento em que eu estou ligando esses dois caras, ok? Essa vai ser a pergunta que a gente vai responder nesse primeiro momento. E uma das maneiras mais naturais de se responder isso é o seguinte, olha, a gente sabe que cargas sempre se movimentam na presença de um campo elétrico, certo? Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a partir do momento que a gente liga esses pontos daqui, obviamente vai existir algum campo elétrico, certo? Se tiver movimentações de carga, necessariamente vai aparecer algum campo elétrico na jogada. Porque as cargas, para se movimentar, elas precisam de campo elétrico. Elas não vão se movimentar se não existir campo. E a partir do momento que a gente tinha que falar, olha, a situação estabilizou, estamos numa situação estática agora, obviamente significa que o campo elétrico ele tem que ter sumido. O campo elétrico dessa situação, né, ao longo de toda essa esfera do fio e dessa outra esfera, o campo elétrico ele tem que tender a zero depois de um tempo, certo? Que é exatamente a nossa situação de equilíbrio, certo? Se essa esfera é condutora, essa outra esfera é condutora e nós estamos ligando essas duas esferas por um fio que também é condutor, percebam que nós temos a gente pode considerar que todo esse cara daqui é um condutor. Certo? Toda essa situação daqui a gente pode considerar como se fosse um condutor. Como a gente viu agora há pouco, o campo elétrico num condutor é igual a zero no equilíbrio, certo? O que seria exatamente óbvio, né, de se esperar nessa situação, exatamente por quê? Porque as cargas, né, o movimento delas vai cessar e, por consequência, a gente sabe que o campo vai para zero. Agora, fazer essa descrição, né, de como é que vão ficar essas cargas em termos do campo elétrico não é nem um pouco conveniente. Na verdade, é bem mais chato, é mais complicado. É muito mais conveniente fazer essa descrição em termos do potencial elétrico, pelos inúmeros motivos que eu comentei, certo? E talvez o mais, né, direto deles é pelo fato de que o potencial elétrico é um número, enquanto, né, o campo elétrico é um vetor, né? E trabalhar com números é sempre mais fácil que trabalhar com vetores. Então, vamos lá, se o campo elétrico é igual a zero,
certo? Depois do equilíbrio, né, que essas cargas vão ficar com esses dois valores aqui, né, de cargas, o que a gente pode afirmar quanto ao potencial elétrico? A gente pode afirmar que sempre que isso acontecer, né, não vai existir diferença de potencial em nenhum ponto, né, aqui do nosso condutor. Ok? Por quê? Porque, como a gente viu, o campo ele não é menos o gradiente de V, o gradiente mede variações. Ok? Se a gente está falando que o campo elétrico é igual a zero em alguma região, significa que o gradiente, em alguma situação, ele tem que ser igual a zero. E qual é a situação que o gradiente é igual a zero? É exatamente quando o potencial, certo? O objeto que a gente está tirando do gradiente, ele é constante. Certo? Então, significa que não pode haver diferença de potencial. Ok? Então, ou seja, na prática, para a gente responder essa pergunta, né, de quais vão ser as novas cargas, aqui eu vou até fazer o seguinte, olha, Q1 mais Q2, eu vou chamar só de Q, ok? A carga, Q minúsculo vai ser a carga total que essas duas esferas tinham somadas, ok? Porque, obviamente, né, por conservação de carga, a gente vai ter que Q1 maiúsculo mais Q2 maiúsculo também tem que ser igual esse Qzinho, por conservação de carga, ok? Mas enfim, para a gente responder como é que vai ser essa nova proporção de cargas, a gente vai usar essa condição, ok? Ou a condição, né, de forma análoga, de que o nosso potencial ele vai ser constante, certo? Na situação, vai ser constante tanto nessa esfera quanto nessa. Porque lembrando, se nessa esfera daqui o potencial fosse, por exemplo, 5, independente da unidade, e nessa daqui o potencial fosse 7, independente da unidade, perceba que aqui tem uma diferença de potencial. Se existe uma diferença de potencial, significa que o gradiente de V é diferente de zero e, por consequência, existe campo elétrico com movimentação de carga. Se depois de um tempo, por exemplo, né, a gente chegasse à conclusão de que, olha, aqui o potencial ficou sendo 2 e o potencial aqui ficou sendo 2 nessa esfera, percebam, não tem diferença de potencial, certo? Por consequência, né, não existe campo elétrico na nossa situação aqui, certo? Né? Já que o trânsito vai ser todo em termos, né, em cima dos condutores e, por consequência, o nosso campo ali é igual a zero, ok? Então, falar que o campo elétrico é igual a zero para um condutor é a mesma coisa que falar que na situação de equilíbrio o potencial vai ficar sendo constante, certo? Todo condutor é uma superfície equipotencial, certo? Ou seja, o potencial não varia. Por consequência, o que a gente pode afirmar de cara? Bom, se eu quero saber a situação de equilíbrio e eu sei que a situação de equilíbrio é quando o potencial total for constante, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso saber qual que é o potencial desse cara daqui em função da carga dele e eu preciso saber qual que é o potencial dessa esfera em função da carga dela, certo? Por quê? Porque se eu tenho quanto é que vale esse potencial e esse potencial se é das duas esferas em relação a cada uma das suas cargas, o que eu posso fazer? Quais vão ser as cargas da esfera R1 e da esfera R2 em que o potencial vai ser o mesmo, porque essa vai ser a situação em que não vai haver diferença de potencial e, por consequência, a nossa situação de equilíbrio. Então, para poder responder isso, né, a gente precisaria do potencial de uma esfera de raio R. Apesar de eu não ter calculado explicitamente com vocês, né, aqui o potencial de uma esfera, né, eu imagino que ninguém tenha dificuldade de ter uma ideia de qual que é o potencial eletrostático gerado por uma esfera, certo? Uma esfera condutora nesse sentido. Pelo seguinte, o que a gente calculou? O que a gente calculou foi, suponha uma esfera, ok? Suponha uma casca esférica, ok? Foi o primeiro exemplo que a gente calculou, né? Suponha uma casca esférica com uma carga Qzinho, ok? Distribuída uniformemente ao longo, né, dessa esfera daqui. O que a gente calculou foi o campo elétrico em um ponto R, né, distante de um ponto que está a uma distância R da sua origem. E a gente viu que o campo é quanto? O campo elétrico é exatamente a lei de Coulomb, ok? 1 sobre 4πε0, a carga da esfera, dividido por R quadrado. A gente calculou isso, ok? Né, e claro, aqui na direção R. Olha, o campo da esfera não é o campo da lei de Coulomb? Exatamente o campo da lei de Coulomb. Então, qual que vai ser o potencial da esfera? Vai ser exatamente o potencial da lei de Coulomb. Porque se o potencial está relacionado ao campo e o campo é o mesmo, qual que só pode ser o potencial da esfera? Só pode ser 1 sobre 4πε0, a carga da esfera, que eu vou representar somente aqui, né? Eu vou representar aqui como Q', ok? Que é a carga, no caso, que a esfera vai estar, né, que vai estar dentro dela. Eu não vou colocar Q minúsculo, porque a gente já está usando Q minúsculo aqui, não vou usar Q maiúsculo também, porque a gente já está usando, enfim, vou usar Q'. Imagina uma esfera aqui com carga Q', dividido por R, que esse é o potencial da lei de Coulomb. Se o campo da lei de Coulomb é igual ao da esfera carregada uniformemente, então necessariamente o potencial vai ter que ser exatamente esse cara. Mas aí você pode chegar para mim e me perguntar o seguinte, Felipe, mas a gente calculou da esfera carregada uniformemente. A gente não calculou de uma esfera condutora. Como é que eu posso ter certeza absoluta
que numa esfera condutora, a densidade de cargas ela é constante, né? A carga está igualmente distribuída ao longo de toda a esfera. Como é que eu consigo ter essa certeza? Porque eu não calculei com vocês qual que era a densidade, certo? Eu não calculei como é que a carga ficava distribuída. Eu não falei isso com vocês, apesar de todo mundo já ter mais ou menos em mente, né, que em uma esfera condutora a carga vai distribuir uniformemente, eu não calculei isso com vocês, então a princípio eu não poderia afirmar. Mas olha só, se vocês analisarem essa expressão, já dá para a gente perceber de cara que essa expressão é válida para uma esfera, né, no caso aqui, condutora, no equilíbrio. Por quê? Porque olha só, esse campo daqui que a gente obteve, ele não é o campo elétrico fora da esfera. Então, obviamente, esse potencial daqui, ele é o potencial, né, gerado exatamente pela esfera carregada na região de fora da esfera, obviamente, certo? Se essa expressão do campo elétrico ela vai para fora da esfera, o potencial também só vai valer a princípio para fora da esfera, certo? Então, vocês devem se lembrar que dependendo se a esfera ela era carregada, se ela era totalmente carregada, certo? Uniformemente carregada, se era só uma casca, se a densidade era radial, enfim, cada distribuição de carga gerava um campo diferente aqui no meio. Porém, no lado de fora era essa expressão. Então, o que a gente pode afirmar é que esse potencial ele serviria para o lado de fora dessa esfera daqui que a gente pegou, ok? Desse cálculo de esfera, né? Enfim, com distribuições esfericamente simétricas. Agora, olha só, se eu quiser saber qual que é o potencial exatamente em cima da fronteira da esfera, quanto é que vai ser? Bom, vai ser pegar esse cara e substituir o nosso Rzinho para o raio da esfera, certo? Que aí eu vou pegar exatamente a fronteira aqui, o ponto exatamente que delimita a parte de dentro para a parte de fora. Quanto é que vai ser esse cara? Vai ser 1 sobre 4π ε0, a carga da esfera dividido pelo raio. Agora, isso aqui não é uma constante? 1 sobre 4π ε0 é constante. A carga da esfera é constante. E o raio é constante. O que essa expressão está falando para a gente? Ela está falando o seguinte, esse potencial daqui, ele pode ser visto, certo? Dado que a gente calculou, como sendo o potencial gerado por uma casca esférica, ok? Do lado de fora. Certo? A gente acabou de chegar a isso. Agora, a gente mostrou que o potencial em cima da casca esférica, nesse nosso caso, né, que tem uma densidade uniforme, o potencial em cima dessa casca é constante. Ou seja, se você pega diferentes pontos, né, da sua esfera, né, da fronteira aqui da sua esfera, ela vai ter sempre o mesmo potencial. Isso significa que toda a fronteira da sua casca esférica uniformemente carregado é uma superfície equipotencial. É uma superfície em que o V é constante. Ok? Agora, olha só, a situação de equilíbrio para um condutor não é o campo no condutor ser igual a zero? E o campo no condutor ser igual a zero não significa que o V é constante? Moral da história, essa expressão daqui do potencial eletrostático, né, gerado por uma esfera carregada, é válido também se nós estivermos tratando de uma esfera condutora. Porque no condutor, o potencial é sempre constante, certo? Já que o campo dentro do condutor é igual a zero. Agora, se essa expressão daqui também era a expressão, né, do potencial gerado por uma casca esférica uniformemente, né, com a carga uniformemente distribuída, o que isso significa? Só pode significar que quando eu tenho uma esfera condutora, né, a carga fica uniformemente distribuída ao longo dela, ok? Ou seja, o nosso sigma é constante, ok? Um dado interessante, certo? Todo mundo já deve ter, enfim, todo mundo deve conhecer esse resultado. Não era esse resultado que eu estava querendo construir com vocês. Essa é uma parte do resultado. Vocês vão ver a construção, ela é bem mais rica do que isso. Mas, enfim, já percebam aqui de cara que só com as análises que a gente fez até agora, só falando como é que tem que ser a característica de um condutor, transportando isso para o potencial e pegando casos lá atrás que a gente calculou que nem eram para condutores, a gente já consegue perceber que esse caso, que esse potencial também serve para uma esfera condutora, e não só isso, a gente consegue perceber que para uma esfera condutora o sigma é constante. Ou seja, a carga não só fica na extremidade da esfera, que é uma característica de um condutor, mas ela fica uniformemente distribuída, ok? Mas bom, dada essa discussão, né, deixa eu apagar aqui um monte de coisa, por quê? Porque todo o objetivo de tudo isso que eu acabei de falar com vocês, né, de que o sigma ele é constante, de que o potencial da esfera é esse, certo? Só recapitulando, por que a gente chegou em toda essa discussão, ok? A gente chegou nessa discussão porque, para saber qual que vai ser a distribuição de cargas de equilíbrio entre as esferas R1 e R2, depois que elas foram ligadas, a gente vai usar o fato, né, de que o potencial ser constante para as duas esferas implica em não ter movimentação de carga entre as duas. Logo, a gente precisaria saber qual que era o potencial dessa esfera, gerado por essa esfera, e o potencial gerado por essa esfera. Para aí sim a gente chegar e falar, olha, o potencial das duas tem que ser igual. Então toda essa construção que a gente fez, né, foi basicamente para que a gente pudesse chegar e falar, olha, essa expressão daqui do potencial, né, que a gente tinha calculado para uma casca esférica, ou para uma esfera, enfim, para o lado de fora, certo, de uma esfera,
uniformemente carregada também serve para uma esfera condutora, ok? Agora, apesar da gente ter chegado na conclusão de que essa expressão daqui é a expressão do potencial eletrostático gerado por uma esfera, né, na parte exterior, né, apesar da gente ter chegado nessa conclusão, eu não posso usar esse cara em todo o contexto que tiver uma esfera carregada condutora. Por quê? Eu vou exemplificar aqui com esse nosso exemplo. Quando a gente calcula o potencial da esfera e chega nessa expressão, o que a gente está levando em conta, né, no nosso cálculo é que só existe a esfera, certo? Só tem a esfera para a gente poder fazer o cálculo, só tem ela no espaço e a gente está calculando o potencial dela. Porém, é o seguinte, imagina que essa esfera daqui seja uma esfera condutora, ok? Quando eu coloco uma outra esfera condutora perto dela, okay, quando eu coloco uma outra esfera, independente do tamanho dela, independente do que for, a partir do momento que esse cara daqui possui uma carga, eu acho que todo mundo deve concordar comigo que é o seguinte, imagina que essa carga seja maior do que zero. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que as cargas negativas dessa esfera em vermelho, elas vão tender a ficar mais próximas dessa esfera daqui que eu estou aproximando, certo? Por quê? Porque essa esfera, ela está produzindo um campo elétrico e esse campo elétrico interage com as cargas desse condutor. Como um condutor, as cargas têm mobilidade, obviamente, aqui vai aparecer uma separação de cargas, ok? E percebam o seguinte, a gente não acabou de falar, né, pelo fato dessa daqui ser a expressão do potencial, que quando a gente tem uma esfera carregada, né, a densidade de carga delas ela é constante, ela é uniformemente distribuída, mas perceba que quando eu coloco nessa nossa situação, isso não acontece mais, vai induzir uma separação. E faz muito sentido, certo? Se a gente for parar para pensar estritamente falando, não faz sentido que essa esfera do nosso exemplo, tanto essa quanto essa, elas tenham densidade constante. Por quê? Porque o campo elétrico gerado por uma dessas esferas vai tender a modificar a configuração de cargas desse outro cara, certo? Da outra esfera. E toda vez que isso acontece, a expressão do potencial modifica. Aí o potencial não vai ser mais esse. Esse potencial daqui, ele só serve para uma esfera condutora quando não tem nenhuma carga perto dela, quando é somente a esfera no nosso problema. Porém, né, não dá para a gente calcular de uma maneira geral, não é nem um pouco trivial, na verdade, calcular o potencial de uma esfera condutora para uma situação em que possua outra carga perto, certo? Na verdade, em muitas situações é complicado, enfim, aumenta a expressão, meu objetivo aqui não é isso. Então, eu vou colocar aqui uma condição que é o seguinte, imagina que essas duas esferas elas estão separadas por uma distância d, ok? Então, a condição que eu vou usar vai ser o seguinte, vamos lá, imagina que aqui é uma distância d, eu vou colocar aqui uma condição para esse nosso exemplo, que D é muito maior do que R1 e R2. Por quê? Porque quando D é muito maior do que R1 e R2, eu posso tratar o potencial de ambas as esferas como se fosse o potencial da esfera sozinha no espaço, ok? Porque elas estão tão distantes umas das outras que elas praticamente não se influenciam mais. E aí, claro, a nossa análise fica muito mais simplificada. Mas, bom, dado que o nosso problema se trata de duas esferas condutoras, ok, que passaram a ser ligadas por um fio, e após terem sido ligadas por um fio, as cargas que tinham em ambas se movimentaram, né, de forma que, ao final dessa movimentação, cada uma ficou com uma carga Q1 e Q2, como é que a gente faz para determinar as cargas Q1 e Q2? Né? Como é que a gente faz para determinar quanto de carga vai ficar em uma esfera e quanto de carga vai ficar na outra? Bom, a gente sabe que numa situação de equilíbrio, numa situação de eletrostática, o campo elétrico é igual a zero. Se o campo elétrico é igual a zero, significa que o potencial é constante. Logo, a situação de equilíbrio é aquela em que o potencial na esfera, okay, nessa esfera daqui, o potencial nela, vai ter que ser igual ao potencial dessa outra esfera. Por quê? Porque se elas têm potenciais diferentes e passam a ser ligadas por um fio, vai ter movimentação de cargas, porque tem diferença de potencial e uma passagem para as cargas se movimentarem. Porém, a partir do momento que o potencial dessas duas esferas forem o mesmo, né, obviamente não vai ter movimentação de cargas. Logo, né, se essa expressão daqui é a expressão para o potencial gerado por uma esfera em um ponto a uma distância r do seu centro, sendo que esse ponto está do lado de fora, se eu quiser saber qual que é o potencial dessa esfera daqui, quanto é que vai ser o potencial dessa esfera? Ele vai ser 1 sobre 4πε0, a carga que vai ter nela, dividido pelo raio da esfera. Da mesma forma, o potencial gerado por essa segunda esfera vai ser quanto? Vai ser 1 sobre 4πε0, né? Que duas linhas, que eu vou chamar de a carga que vai ter nessa esfera daqui, certo? Dividido por R2, ok? Que é o raio dessa esfera. Lembrando, eu estou colocando Q' e Q duas linhas, porque essa aqui é uma expressão, a gente pode analisar essa expressão daqui como sendo o potencial na esfera de raio R1, quando ela tem uma carga Q'. Então aqui a gente pode pensar nessa expressão como sendo o potencial em função da carga, ok? Porque essa expressão daqui, tanto essa quanto essa, já é a expressão do potencial na esfera, no condutor,
ok? Então eles podem ser vistos como funções das cargas. Chamando o potencial da esfera de raio R1 de V1 e da esfera de raio R2 de V2, a nossa situação de equilíbrio, como é que ela vai ser dada? Vai ser dada por V1 igual a V2, ok? Agora, quando V1 for igual a V2, a gente sabe que o nosso Q' vai ser igual a Q1, certo? Que é a carga que vai ficar aqui na esfera 1, e o nosso Q duas linhas vai ser Q2, ok? Que vai ser a carga, né, por hipótese, que vai ficar aqui depois do equilíbrio. Agora, igualando os potenciais, o que a gente chega? A gente chega que Q1 dividido por R1 é igual a Q2 dividido por R2. A partir desse resultado, a gente já consegue meio que solucionar um senso comum que muitos estudantes têm, né? De que toda vez que a gente une dois corpos carregados, as cargas tendem a se distribuir igualmente entre eles. Não, aqui a gente já está vendo de cara que não, ok? Esse cara daqui, certo? A carga dividido por raio é um valor constante, ok? Agora percebam o seguinte, qual raio é maior? O R1 é maior. Então, se essa fração tem que ser igual, percebam que Q1 é maior do que Q2, certo? Evidentemente, aqui é bem simples de ser mostrado isso, por quê? Porque a gente pode escrever Q1 como sendo Q2, que multiplica R1, né, dividido por R2, certo? Passando o R1 multiplicando. Essa fração daqui ela é maior do que 1, logo Q1 é maior do que Q2. Uma outra análise interessante de ser feita a partir desses dados é o seguinte, como essas esferas estão muito distantes, a gente pode falar que a densidade delas se mantém constante. Se a densidade delas se mantém constante, todo mundo deve concordar comigo que é o seguinte, qual que é a densidade de cargas, né, de uma esfera que tem carga Q e raio R? Como é que vai ser? Bom, vai ser carga dividido pela área, ok? Porque lembrando, se ela é uma esfera condutora, ela significa que a carga vai estar toda distribuída ao longo da extremidade, certo? Da fronteira ali da esfera, que tem uma área de 4πr². Agora, olha só, aqui não está aparecendo carga dividido por raio? Então, o que eu posso falar a respeito disso? Olha, eu não consigo falar, a partir, né, dessa nossa densidade, que sigma vezes o raio, né, a densidade superficial de cargas que fica na esfera condutora, vezes o raio dela, vai ser igual a carga dividido por 4πr, certo? Ou seja, a gente não pode falar que esse sigma vezes r, ele é proporcional a Q dividido por r, ok? E Q dividido por r não é o que fica constante aqui nas esferas? Então, olha só, fazendo essa análise daqui, né, chamando a densidade dessa esfera daqui de sigma 1 e dessa esfera daqui de sigma 2, né, que é natural, o que a gente chega a partir daqui? A gente chega aqui, sigma 1 vezes R1 tem que ser igual a sigma 2 vezes R2, certo? Ou seja, né, ou falando de outra maneira, sigma 1 dividido por sigma 2 vai ter que ser igual a R2 dividido por R1, ok? O que significa esse nosso resultado daqui? O que ele está falando para a gente é o seguinte, olha, beleza, nós temos aqui uma esfera grande e uma esfera pequena. A gente acabou de ver que quando a gente liga essas duas esferas, né, quando a gente liga esses caras, aqui vai ter uma certa carga Q1, certo? Vai ter uma certa carga Q1, aqui vai ter uma certa carga Q2. A gente acabou de falar que Q1 é maior do que Q2. Por quê? Porque quanto maior for o corpo, mais carga vai ficar para ele. Porém, esse resultado daqui nos fala que a relação das densidades é o contrário. O que essa relação daqui está falando para a gente é que se aqui passou a ter uma densidade sigma 1 e aqui passou a ter uma densidade sigma 2, o que essa relação de equilíbrio está falando para a gente é que sigma 2 é maior do que sigma 1. E isso é fácil de ver por esse resultado, porque olha só, R1 não é maior do que R2, então essa fração ela é menor do que 1. Se ela é menor do que 1, essa fração também é. Agora, se essa fração é menor do que 1, o denominador tem que ser maior que o numerador. Então, o que está falando é que, apesar das cargas serem distribuídas, a maior carga para o maior e a menor carga para o menor, as densidades vão ser invertidas de maneira contrária. E por que isso é extremamente importante para a gente? Vai trazer uma análise extremamente rica. Pelo seguinte, imagine que você tem um condutor que ele não é esférico, ok? Imagine que você tem um condutor aqui que ele não é esférico. E ele está no equilíbrio, ok? Vou até desenhar uma parte, é o seguinte, imagine que ele seja desse jeito, ó. E ele está no equilíbrio, ok? Então, a gente está supondo aqui que ele está no equilíbrio, ok? Se ele está no equilíbrio, significa que a carga já distribuiu da forma com que tem que distribuir, tudo certo, ok? Vê se vocês concordam comigo. Olha, vamos analisar duas partes aqui do nosso condutor. Vamos analisar essa parte daqui e vamos analisar essa parte daqui, ó. Todo mundo deve concordar, só de bater o olho, que essa parte do condutor ela é menos curva do que essa parte daqui. Agora, como é que a gente faz a nossa noção de curvatura de uma superfície? A nossa noção de curvatura ela é com base em esferas. Ou seja, se eu quiser saber qual que é a curvatura desse trecho daqui, o que eu faço? Eu faço o seguinte, se eu pegasse esse trecho e considerasse como ele sendo uma parte de uma esfera, ok?
Imagina que eu considerasse como essa parte daqui como sendo a parte de uma esfera. Isso é sempre possível ser feito, né, quando você pega uma região muito pequenininha, ok? Mas enfim, essa esfera vai ter um certo raio, ok? Agora vamos analisar a mesma coisa, só que para essa parte. Quanto é que vale a curvatura desse cara? Bom, eu poderia completar aqui, né, procurar uma esfera que se adequasse a essa parte daqui. E ela teria um raio menor. Então percebam que o que isso aqui está falando para a gente? Quanto maior for a curvatura de uma superfície, significa que o raio, isso aqui significa que o raio associado a essa curvatura, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor. Ok? Perceba, essa parte é mais curva, o raio ficou menor. Essa parte era menos curva, o raio ficou menor. Inclusive, esse R daqui, né, essa análise do tipo, pega a superfície, encontra uma esfera que se adequa a essa parte daqui da superfície que está analisando e tudo, esse R que aparece é o que a gente chama de raio de curvatura. Ele realmente tem a ver, ele realmente se relaciona matematicamente com a noção formal de curvatura, ok? E o que isso aqui tem a ver com esse modelinho daqui das duas esferas ligadas que eu fiz? Bom, se vocês forem parar para pensar, é o seguinte, depois que a gente liga as esferas por um fio, elas passam a ser um único condutor, porque elas passam a ser um corpo só, certo? As cargas têm mobilidade em toda a primeira esfera, no fio e em toda a segunda esfera. Então, é tudo um único condutor a partir do momento que eu ligo esses dois caras. E, obviamente, todo esse condutor faz parte do mesmo condutor. Então, eu imagino que alguns de vocês já devam estar entendendo o que eu estou querendo dizer. O que esse modelinho aqui está falando para a gente é o seguinte, essa esfera pequenininha ela tem um raio R2 menor do que R1. Significa que nesse nosso condutor geral, esfera 1 e esfera 2, a curvatura dessa parte do condutor, que é da esfera maior, é uma curvatura menor. E a curvatura desse cara é uma curvatura maior. Agora, o que significa essa análise a partir disso? Significa que quanto maior for a curvatura e menor for o raio, necessariamente o que vai acontecer? Maior vai ser a densidade de cargas que vai ficar, né, induzida na superfície aqui. Se a gente levar em conta que esse condutor tem uma certa carga aqui positiva, como é que essa carga, né, qualitativamente então ficaria distribuída nesse cara? Bom, nas partes que são menos curvas, as cargas ficariam mais espaçadas. À medida que vai aumentando a curvatura, elas vão ficando, né, com uma densidade de cargas maior, certo? De forma que as regiões com a maior curvatura são aquelas regiões em que a densidade de cargas vai ser maior, vai ser algo dessa forma, ok? E aí que vem o pulo do gato, que vai permitir, né, a gente chegar na conclusão, que é a conclusão que eu queria chegar, né, com vocês, a partir do momento que eu comecei a fazer essa construção daqui das duas esferas ligadas, que é o seguinte, vocês devem concordar comigo que é o seguinte, olha, ok, essa superfície daqui, ela tem partes menos curvas, mais curvas, normal. Agora, analisa um pedaço da superfície, independente se é da parte plana ou da parte curva, mas pega essa superfície e analisa ela em uma região muito pequenininha, ok? Pega exatamente uma superfície, né? Analisa uma região extremamente pequena dessa superfície, ok? E dá um zoom gigantesco nessa região. Vocês concordam que como essa região é muito pequenininha, aqui ela vai se comportar como se ela fosse aproximadamente plana? Toda curva, quando você aproxima o suficiente, ela fica sendo plana, certo? Inclusive esse é a essência do cálculo diferencial integral. Pegar curvas, né, e fazer exatamente o limite de um monte de coisa picotada, certo? Então, olha só, tanto essa parte daqui que tinha menor curvatura, quanto essa daqui, se a gente aproxima, né, e aproxima bem, a gente sempre consegue aproximar o suficiente para poder encontrar um cara que seja aproximadamente plano. Agora, a partir do momento que qualquer parte da superfície do nosso condutor, quando aproximada muito, certo? Quando a gente dá um zoom gigantesco, pode ser aproximado por um plano, vocês concordam comigo que se eu quiser descrever o comportamento eletrostático desse pedacinho que eu aproximei, em um ponto muito perto do meu condutor, vocês concordam que eu posso aproximar esse cara pela solução do plano infinito? Certo? Essa aqui que é a passagem importante para a gente poder fazer a conexão com o que eu estou querendo. Certo? E por que a gente pode falar que dá para fazer essa conexão com o plano infinito? Pelo seguinte, como eu comentei com vocês, o plano infinito, certo? Se vocês forem ver exatamente na aula do princípio da superposição, né? Como é que a gente fez o plano infinito? A gente pegou um disco e levou o raio para infinito, para obter o plano infinito. Ok? A gente calculou o campo do disco a uma distância z, com o raio r, e depois jogou a gente pegou exatamente o limite do R indo para infinito. Agora, se vocês se recordarem nessa aula daí, né, desse exemplo que a gente foi resolver, eu comentei com vocês, né, e eu imagino que todo mundo deve ter percebido, que esse limite de tender o raio para infinito é a mesma coisa que a gente analisar o limite em que o raio é muito maior do que a distância z.
Ok? É o mesmo limite, matematicamente é a mesma coisa esses dois limites. Agora, o que significa R muito maior do que Z? Significa que eu estou pegando pontos muito próximos do plano. Porque quanto mais próximo que você está do plano, mais ele vai se aproximar a um plano infinito. E se vocês devagarem um pouquinho, né, o que significa chegar cada vez mais perto do plano, vocês vão começar a perceber que, de fato, até a imagem mental realmente a gente começa a perceber que, de fato, essas soluções realmente têm que convergir. Então significa que quando eu analiso muito perto do condutor, como ele se comporta como aproximadamente plano, né? Ou seja, vai ser como se fosse uma superfície plana e não curva, quando eu estou muito próximo eu posso aproximar a solução do plano infinito. Agora, nesses pontos daqui extremamente perto, a gente calculou o campo elétrico, certo? E a gente mostrou que o campo elétrico ele era um campo saindo, ok? E era um campo elétrico que varia quanto? Esse campo elétrico, se vocês recordarem, o do plano infinito, quanto é que ele valia em módulo? Sigma sobre 2ε0. O que significa? Significa que o campo elétrico de um plano, né, o módulo do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, depende, né, exatamente da densidade. Opa! A gente acabou de falar que a densidade ela não se distribui uniformemente. A gente acabou de falar que a densidade ela é maior nas regiões mais curvas e menor nas regiões menos curvas. Moral da história, o campo elétrico nessas regiões é mais intenso do que os campos elétricos nessas regiões. Ou seja, aqui, certo? Se a gente for analisar essa região daqui, eu vou até colocar em marca texto, né? Se a gente for analisar essa região daqui, que é a região mais curva do nosso problema, né? Eu vou exemplificar com ela. Aqui o campo elétrico, ele é muito intenso. Muito intenso. E se a gente for analisar exatamente essas partes daqui, né, da nossa solução, em que o campo, em que o condutor, a curvatura é muito menor, esse cara daqui, nosso campo ele é pouco intenso. Certo? Ou seja, né, se a gente fosse fazer um desenho de fato, né, aqui os vetores campo elétrico eles teriam que ser muito maiores, né, e claro, perpendiculares aqui, né, à nossa superfície, porque um condutor, como a gente discutiu, o campo é sempre perpendicular, enquanto aqui os campos eles seriam mais modestos, né, eles teriam um valor menor. Esse fenômeno ele recebe um nome que provavelmente você conhece, que é o poder das pontas. Exatamente por conta desse fato que é muito mais fácil acontecerem descargas elétricas quando a gente tem pontas, né? Por isso que os para-raios, né, eles são pontudos e por aí vai, né? Enfim, eu não vou ficar divagando aqui, né, sobre muitas aplicações do poder das pontas, até porque, né, eu subentendo que você já passou pelo ensino médio, se você está vendo esse curso, então você já deve ter visto exaustivamente, né, alguns exemplos do poder de aplicação do poder das pontas e tudo. Mas enfim, né, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que dá para chegar exatamente na ideia do poder das pontas, analisando exatamente a situação de um condutor, ok? E exatamente quando a gente pega um modelinho extremamente simples, que é o modelinho de duas esferas carregadas ligadas. Muitas vezes, esse problema daqui é um problema que às vezes é tratado no terceiro ano do ensino médio, né? Um problema de ensino médio mesmo, né? Qual que é a carga que vai ficar em cada esfera depois que você liga. E a partir desse modelinho extremamente simples, né? Algumas vezes abordado no ensino médio, perceba que, né, analisando um pouquinho mais, fazendo uma divagação um pouco maior, né, usando exatamente o princípio de cálculo, né, de que qualquer superfície ela é aproximadamente plana, usando os resultados que a gente chegou do plano infinito, perceba como é que a gente consegue chegar num resultado extremamente rico. E não somente esse resultado, certo? Todos os resultados que a gente trabalhou, né, ao longo dessa sessão aqui de condutores. Se vocês forem parar para pensar, a gente usou muito pouco, né, para falar de tudo isso. A gente só comentou eu só comentei com vocês qual que era a definição e a partir disso fazer análise eletrostática, certo? Percebam como é que, né, e aí eu volto a enfatizar isso mais uma vez, percebam como é que as leis, né, do eletromagnetismo, elas servem para muito mais coisa, né, para as análises muito mais ricas do que somente qual que é o campo elétrico gerado nessa situação que é muito simétrica, certo? Esses casos aqui, se a gente usa de forma conveniente, a gente consegue tirar muitas interpretações qualitativas da física que está acontecendo, igual eu fiz com vocês aqui hoje, ok?